No mundo em que vivemos, a desigualdade financeira é uma realidade brutal. Apenas uma pequena parcela da população detém quase metade da riqueza mundial. Para ser mais específico, o 1% mais rico controla cerca de 48% de toda a riqueza do planeta. E para tornar essa realidade ainda mais impactante, as 80 pessoas mais ricas do mundo possuem tanto dinheiro quanto metade da população mundial combinada, cerca de 3,5 bilhões de pessoas. Diante desses números, fica impossível não se perguntar o que realmente separa os ricos dos pobres, porque alguns acumulam fortunas, enquanto outros passam a vida inteira lutando para pagar as contas. Será que tudo se resume à sorte, herança ou privilégios, ou existe algo mais profundo que determina quem prospera e quem fica para trás? Muitas pessoas acreditam que os ricos já nasceram em berços de ouro, herdaram suas fortunas ou tiveram algum golpe de sorte. Mas a verdade é muito diferente. Dos 80 indivíduos mais ricos do mundo, apenas 11 herdaram suas fortunas. Os outros 69 construíram seus impérios do zero, através de conhecimento, estratégia e um conjunto específico de atitudes que a maioria das pessoas ignora completamente. Entre esses 69 indivíduos, está um dos maiores investidores da história, Warren Buffett. Ele não veio de uma família bilionária, cresceu em uma casa de classe média, sem privilégios financeiros extraordinários, mas, ao longo dos anos, aprendeu princípios essenciais sobre dinheiro, investimento e mentalidade que o levaram a acumular uma fortuna que ultrapassa os 70 bilhões de dólares. E a pergunta que você precisa se fazer é: o que ele e tantos outros fizeram de diferente que a maioria das pessoas não faz? Esse vídeo não é apenas mais um conteúdo sobre riqueza. Hoje, eu vou te revelar os princípios que realmente fazem os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres. Vamos explorar as leis invisíveis que governam o dinheiro e que, se ignoradas, podem te condenar a uma vida de dificuldades financeiras. Mas aqui está o ponto mais importante. No final deste vídeo, eu vou te entregar um conhecimento extremamente valioso que poucas pessoas conhecem. Um conceito que pode mudar completamente a forma como você lida com o dinheiro e acelerar sua jornada para a independência financeira. Então, se você realmente deseja entender por que a desigualdade financeira é tão grande, e como algumas pessoas conseguem escapar da corrida dos ratos para se tornar ricas, fique comigo até o final. O que eu vou compartilhar pode ser o divisor de águas entre continuar preso às dificuldades financeiras ou finalmente tomar o controle da sua vida econômica. Seja bem-vindo ao canal Provérbios da Riqueza, onde desvendamos os segredos do dinheiro, investimentos e mentalidade financeira. Agora, vamos direto ao que realmente importa. Sem dúvida, todos nós já testemunhamos essa realidade. De um lado, pessoas vivendo em excesso, ostentando riqueza como se fosse algo infinito. Do outro, indivíduos lutando para sobreviver, contando centavo por centavo para pagar as contas no fim do mês. Mas será que já paramos, de fato, para pensar sobre o que realmente separa os ricos dos pobres? A resposta óbvia é o dinheiro, mas essa é apenas a superfície de uma questão muito mais profunda. O que realmente distingue aqueles que acumulam fortunas daqueles que vivem sempre à beira do colapso financeiro não é apenas a quantidade de dinheiro que possuem, mas sim o conhecimento, as estratégias e, acima de tudo, a mentalidade que adotam em relação ao dinheiro. Para ilustrar essa diferença, pensemos em duas pessoas vivendo na mesma cidade, com acesso às mesmas oportunidades, ao mesmo mercado de trabalho e, claro, ao mesmo tempo disponível. Afinal, ambos têm 24 horas no dia. No entanto, enquanto um luta para pagar as contas e vive endividado, o outro multiplica seu patrimônio, garantindo uma vida de liberdade financeira. Mas o que realmente faz essa diferença? Vamos pegar exemplos reais. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, não nasceu milionário. Ele começou sua jornada investindo pequenas quantias, ainda adolescente, e ao longo dos anos, foi aplicando seu conhecimento e experiência para multiplicar seu dinheiro. Do outro lado, quantas histórias já ouvimos de ganhadores da loteria que, em poucos anos, perdem tudo e voltam a uma situação pior do que antes? Isso mostra que não é só sobre ganhar dinheiro, mas sim sobre saber mantê-lo e fazê-lo crescer. A verdade é que a forma como lidamos com o dinheiro determina o nosso destino financeiro.
Os ricos seguem um conjunto de hábitos e princípios que garantem que seu patrimônio continue aumentando, enquanto os pobres frequentemente tomam decisões baseadas em impulsos, falta de conhecimento ou crenças limitantes sobre dinheiro. Para entender isso melhor, vamos dividir essa análise em 3 aspectos cruciais que realmente diferenciam os ricos dos pobres: mentalidade, conhecimento e estratégia financeira. 1. Mentalidade. O jogo começa na mente. A forma como você enxerga o dinheiro tem um impacto direto na sua relação com ele. Enquanto os ricos veem o dinheiro como uma ferramenta para gerar mais riqueza, os pobres costumam vê-lo como um recurso escasso, que deve ser gasto ou guardado com medo de perder. Esse tipo de pensamento limitante impede que muitas pessoas saiam do ciclo da pobreza. Se pararmos para analisar, a mídia e até mesmo a educação tradicional reforçam a ideia de que riqueza é algo inalcançável para a maioria das pessoas. Quantas novelas retratam empresários ricos como vilões? Quantos filmes mostram que quem tem dinheiro é ganancioso e sem escrúpulos? Isso acaba influenciando a forma como as pessoas enxergam a prosperidade, associando-a a algo negativo. Já reparou como os ricos costumam ensinar seus filhos sobre dinheiro desde cedo? Eles aprendem sobre investimentos, sobre como fazer o dinheiro trabalhar para eles. Enquanto isso, na maioria das famílias de classe baixa, o dinheiro é um tabu. Fala-se sobre contas a pagar, sobre dívidas, mas nunca sobre como crescer financeiramente. 2. Conhecimento. O poder de entender o dinheiro. Você já viu reportagens sobre atletas e artistas que ganharam milhões e depois perderam tudo? Isso acontece porque ganhar dinheiro é apenas parte do jogo. Saber administrá-lo é o que realmente importa. Os ricos estudam sobre finanças, investimentos, negócios. Eles sabem que existem regras para acumular patrimônio e fazem questão de segui-las. Você acha que grandes empresários tomam decisões financeiras baseadas em achismos? Claro que não. Eles cercam-se de especialistas, estudam e aplicam estratégias comprovadas. Enquanto isso, muitos que vivem no aperto financeiro não fazem o mínimo esforço para aprender sobre como o dinheiro funciona. E isso não significa que só os ricos têm acesso a esse conhecimento. Hoje, com a internet, qualquer pessoa pode aprender sobre investimentos, empreendedorismo e educação financeira gratuitamente. O problema é que a maioria não busca essa informação, preferem gastar horas consumindo entretenimento vazio, em vez de adquirir conhecimento que pode mudar suas vidas. 3. Estratégia financeira. Como o dinheiro deve ser usado. Aqui está uma das maiores diferenças entre os ricos e os pobres: a forma como utilizam o dinheiro. Pessoas financeiramente bem-sucedidas seguem a regra de primeiro pagar a si mesmas, ou seja, reservam uma parte dos seus ganhos para investimentos antes de gastar com qualquer outra coisa. Os pobres, por outro lado, fazem o contrário: pagam contas, compram supérfluos e, se sobrar algo, pensam em poupar, o que quase nunca acontece. Outro ponto importante é a relação com dívidas. Ricos usam o crédito de forma inteligente, investindo em ativos que geram mais dinheiro. Já os pobres se endividam para manter um padrão de vida que não podem sustentar, acumulando passivos que drenam seus recursos. E agora vem a parte mais importante: como você pode sair desse ciclo e começar a construir riqueza? Nos próximos minutos, vamos explorar estratégias práticas e acessíveis para qualquer pessoa aplicar, independentemente da sua situação financeira atual. E para você entender ainda melhor essa diferença entre mentalidade rica e mentalidade pobre, clique no card que está aparecendo agora na tela e assista a um vídeo essencial para complementar esse conhecimento. Agora, vamos para a parte mais importante: como aplicar tudo isso na prática para transformar sua vida financeira. João e Tim. Imagine 2 pessoas vivendo realidades que, à primeira vista, parecem idênticas. João e Tim têm a mesma idade, cresceram em famílias de classe média e moram na mesma cidade. Ambos têm trabalhos semelhantes, com salários parecidos, e, como todo mundo, apenas 24 horas no dia. No entanto, anos depois, João é um homem financeiramente bem-sucedido, dono de vários ativos, enquanto Tim está sempre no vermelho, lutando para pagar as contas. O que realmente separa os dois? Naquela segunda-feira à tarde, ao chegar em casa do trabalho, Tim seguiu seu ritual de sempre. Jogou-se no sofá, ligou a televisão e passou horas maratonando sua série favorita. Seu chefe havia sugerido que ele lesse um livro,
para melhorar suas chances de promoção, mas Tim ignorou o conselho. Afinal, por que ele trocaria seu momento de lazer por mais trabalho? Enquanto isso, João também chegou em casa cansado. No entanto, em vez de se render ao entretenimento fácil, ele ligou o computador e passou algumas horas estudando. Ele já possuía um diploma de pós-graduação e várias certificações, mas entendia que o aprendizado nunca deve parar. Recentemente, descobriu que bilionários como Warren Buffett e Bill Gates são leitores vorazes e dedicam parte do seu dia ao estudo. Ele decidiu seguir o mesmo caminho, pois sabia que sua renda estava diretamente ligada às suas habilidades e conhecimento. Na manhã seguinte, Tim chegou ao trabalho e viu seu chefe distribuindo bonificações. Quando abriu seu envelope, encontrou um valor muito menor do que seus colegas receberam. Ele se sentiu injustiçado, sem perceber que seu desempenho no trabalho havia estagnado. João, por outro lado, recebeu um dos maiores bônus. Seu esforço extra e sua busca por conhecimento constante fizeram dele um funcionário mais valioso para a empresa. Esse foi um dos primeiros sinais da grande diferença entre ricos e pobres. Os ricos nunca param de aprender. Se olharmos para grandes personalidades, veremos que a educação contínua está presente na rotina dos mais bem-sucedidos. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, desafia-se a ler um livro novo a cada 2 semanas. Elon Musk, líder da Tesla e SpaceX, aprendeu sobre foguete sozinho, lendo livros avançados de engenharia aeroespacial. O próprio Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, passa cerca de 80% do seu dia lendo relatórios e livros. Enquanto isso, a maioria das pessoas prefere gastar seu tempo livre em diversões passageiras. Segundo uma pesquisa do Instituto Pro Livro, 44% dos brasileiros não têm o hábito de leitura, e um dos principais motivos é a falta de interesse. No entanto, essa falta de interesse pode custar muito caro ao longo da vida. Um exemplo emblemático é o de brasileiros que ganham na loteria e perdem tudo em poucos anos. Em 2023, uma pesquisa da Caixa revelou que cerca de 70% dos ganhadores de grandes prêmios acabam falindo. Isso acontece porque dinheiro sem conhecimento é apenas um recurso temporário. Sem habilidades financeiras e sem um compromisso contínuo com o aprendizado, a riqueza se esvai rapidamente. Uma das leis fundamentais do sucesso é o efeito composto. Pequenos hábitos diários acumulam resultados incríveis ao longo do tempo. Se você ler apenas 10 páginas por dia, ao final de um ano terá lido cerca de 12 livros. Se economizar R$ 10 por dia e investir com inteligência, esse dinheiro pode se transformar em uma fortuna ao longo de algumas décadas. Infelizmente, a maioria das pessoas subestima o impacto dessas pequenas escolhas diárias, prefere o prazer imediato ao crescimento de longo prazo. Essa é a principal diferença entre Tim e João, e entre a maioria das pessoas comuns e os grandes milionários do mundo. Agora que você entendeu a primeira grande diferença entre ricos e pobres, nos próximos minutos, vamos explorar outros fatores ainda mais impactantes que podem mudar completamente a sua trajetória financeira. Fique atento, porque ao final do vídeo, vou revelar uma informação crucial que pode transformar sua forma de lidar com dinheiro. Tim sempre acreditou que seu salário era uma questão de tempo de serviço. Ele pensava que, por estar há uma década na empresa, seu esforço deveria ser reconhecido com um bônus maior. Assim, indignado com o cheque de valor irrisório que recebeu, ele decide ir até seu chefe e reclamar. Depois de tantos anos trabalhando aqui, isso é tudo que eu recebo, questiona ele. O chefe, sem demonstrar surpresa, apenas responde calmamente: Tim, você nunca se oferece para ficar até mais tarde, não busca aprender novas habilidades e, nos últimos anos, sua produtividade caiu consideravelmente. O bônus reflete o valor que você entrega para a empresa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, João recebe um envelope do seu chefe. Ao abrir, seus olhos se arregalam. Um cheque de R$50 mil está ali, em seu nome. João, surpreso, agradece imensamente, mas seu chefe logo intervém. Você tem trabalhado duro, se dedicado além do esperado, e com seu último projeto, ajudou a empresa a economizar milhões. Isso é apenas um reconhecimento pelo seu esforço. A diferença entre os dois é clara. Enquanto Tim vende seu tempo, João vende valor. No mercado de trabalho, o tempo tem um limite.
mas o valor gerado é exponencial. A questão que poucos entendem é que os ricos não são pagos pelo tempo que trabalham, mas pelo impacto que geram. Na quinta-feira seguinte, Tim mal pode esperar para receber seu salário. Assim que o pagamento cai, ele corre ao banco para pagar todas as suas contas, aluguel, energia, impostos. Ao final, mal sobra dinheiro para o mês seguinte. Ele se pergunta: para onde foi todo o meu dinheiro? É um ciclo vicioso. Sempre que recebe, já está comprometido com despesas, e nunca sobra nada para investir no seu futuro. João, por outro lado, faz diferente. Assim que seu salário é depositado, ele já tem um sistema automático que transfere parte do dinheiro para sua reserva financeira e seus investimentos. Somente depois ele paga as contas. Ele entendeu um princípio essencial: os ricos pagam a si mesmos primeiro, enquanto os pobres pagam a si mesmos por último. Essa estratégia é fundamental. Se você sempre espera sobrar dinheiro para economizar, nunca sobrará. Criar um hábito de investimento faz com que a riqueza se acumule ao longo do tempo. Esse é um princípio defendido por Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo. Em uma noite comum, Tim está no sofá assistindo televisão, quando vê um comercial sobre uma nova televisão de última geração. O preço, R$5.000, exatamente o valor que ele tem disponível. Mas há um problema: ele também quer comprar o novo PlayStation, que custa R$3.000. Tim se frustra. Se ao menos meu chefe tivesse me dado um bônus maior, eu poderia ter os dois. Ele se sente vítima do sistema, acreditando que está preso à sua realidade financeira. João, por outro lado, também quer os mesmos produtos, mas sua mentalidade é diferente. Ao invés de pensar: eu não posso comprar, ele pensa: como eu posso comprar sem comprometer minha riqueza? Ele encontra uma solução: investir em um ativo que gere retorno. Ele usa parte de suas economias para comprar ações de uma empresa de tecnologia. Em poucos meses, os dividendos e a valorização das ações cobrem o custo da transmissão vertical e do console, e ele compra os dois, sem precisar gastar seu dinheiro principal. Esse é um padrão de pensamento que separa os ricos dos pobres, enquanto Tim vê o dinheiro como um recurso limitado, que precisa ser gasto com cautela. João o enxerga como uma ferramenta para criar mais riqueza. O ciclo da pobreza é caracterizado por um padrão de consumo imediato. Pessoas como Tim gastam tudo o que ganham e acreditam que a única forma de melhorar de vida é ganhar mais. Mas o problema não está na renda, e sim nos hábitos financeiros. O ciclo da riqueza, por outro lado, envolve poupar, investir e pensar no longo prazo. Pessoas como João entendem que cada real pode ser um trabalhador a seu serviço, gerando mais dinheiro, sem que precisem trocar tempo por ele. A grande questão aqui é: qual desses ciclos você escolhe seguir? Se você chegou até aqui, já entendeu que os ricos e os pobres não são separados apenas pelo dinheiro, mas pela forma como pensam, agem e tomam decisões financeiras. Nos próximos minutos, vou revelar uma estratégia usada pelos milionários para acelerar ainda mais esse processo e garantir que o dinheiro trabalhe para você. Para entender essa técnica revolucionária, continue assistindo até o final, porque o que eu vou te mostrar pode mudar sua vida financeira para sempre. No mundo dos negócios e das finanças, existe um conceito que separa aqueles que prosperam daqueles que vivem sempre no limite: a mentalidade de crescimento. Esse pensamento, muitas vezes ignorado por quem enfrenta dificuldades financeiras, é a chave que abre as portas para um futuro mais próspero. E, para entender isso de forma clara, nada melhor do que comparar dois personagens com trajetórias totalmente opostas. João e Tim vivem realidades diferentes porque encaram o dinheiro e as oportunidades de maneira distinta. Enquanto Tim vê o salário como um meio de sobrevivência e busca apenas prazeres momentâneos, João entende que o dinheiro deve ser um instrumento de alavancagem para algo maior. A principal diferença entre eles, a mentalidade de crescimento. O livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, um dos homens mais sábios e ricos da história, afirma: os planos do diligente tendem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Provérbios 21:5. Isso significa que aqueles que planejam e têm paciência para executar estratégias bem estruturadas, colhem frutos muito mais duradouros. João, por exemplo, ao perceber que deseja adquirir uma televisão nova e um videogame, não vê isso como um problema. Ele não se limita a lamentar ou a reclamar do valor do bônus recebido no trabalho.
Em vez disso, ele pensa em como pode gerar mais dinheiro. Com isso, decide iniciar um pequeno projeto de consultoria, o que lhe permite conseguir a quantia necessária, sem comprometer seu orçamento. Ele aplica a mentalidade de crescimento. Ao invés de se limitar ao que já tem, ele cria oportunidades para ganhar mais. Já Tim, ao contrário, vê-se sempre preso às mesmas dificuldades. Quando enfrenta desafios financeiros, ele não busca alternativas, apenas reclama e se revolta. Ele acredita que o problema está nas circunstâncias externas, e não em sua própria atitude diante da vida. Outro fator que diferencia os ricos dos pobres é a capacidade de adiar a gratificação. Tim, por exemplo, não abre mão de seu café caro do dia a dia, pois acredita que não conseguiria trabalhar sem ele. João, por outro lado, opta por tomar o café gratuito do trabalho e economiza R$ 5 por dia. Em um ano, essa pequena economia se transforma em uma viagem com tudo incluído para um destino paradisíaco. Essa ideia é confirmada por um estudo da Temple University, que analisou os fatores mais relevantes na construção de riqueza. Entre ocupação, educação e localização, um dos maiores determinantes da prosperidade era a capacidade de postergar prazeres imediatos para colher benefícios maiores no futuro. Pessoas que controlam seus impulsos financeiros têm mais chances de acumular patrimônio ao longo da vida. Além disso, a segurança financeira não vem de um único emprego. João sabe que depender de uma única fonte de renda é um risco enorme. Por isso, enquanto trabalhava, ele construiu um negócio digital e investiu em ações que pagam dividendos. Assim, quando foi demitido, sua situação financeira não foi abalada. Tim, por outro lado, acreditava que seu emprego era seguro. Quando foi demitido, entrou em desespero, pois nunca considerou a possibilidade de criar outras fontes de renda. Ele se viu perdido, sem alternativas e sem perspectivas para o futuro. E aqui entra mais uma lição fundamental: os ricos se cercam de pessoas bem-sucedidas, enquanto os pobres se cercam de indivíduos que compartilham das mesmas dificuldades. Quando Tim perdeu o emprego, passou seus dias reclamando com amigos que também estavam em dificuldades. Suas conversas giravam em torno de como a economia era injusta e de como a vida parecia favorecer os mais afortunados. Já João, ao perder o emprego, reuniu-se com seus amigos empreendedores e, em poucos dias, recebeu 2 novas propostas de trabalho. Sua rede de contatos o levou a novas oportunidades, simplesmente porque ele estava cercado de pessoas que pensavam como ele. Em Provérbios 13:20, há uma lição valiosa sobre isso: quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A influência do ambiente é um fator crucial para o sucesso. Se você convive com pessoas que reclamam e se limitam, é provável que desenvolva esse comportamento. Mas, se estiver rodeado de indivíduos que buscam o crescimento, inevitavelmente será puxado para cima. A conclusão é clara: os ricos não são apenas pessoas que ganham mais dinheiro. Eles pensam diferente, agem diferente e se preparam para o futuro de maneira estratégica. Mentalidade de crescimento, disciplina financeira, múltiplas fontes de renda e boas conexões são os verdadeiros diferenciais que separam aqueles que prosperam daqueles que vivem sempre no limite. Se você quer mudar sua realidade financeira, precisa adotar essas práticas. Comece hoje mesmo a desenvolver uma mentalidade de crescimento, cercar-se de pessoas que agreguem valor à sua vida e buscar formas inteligentes de fazer seu dinheiro trabalhar para você. Para resumir, as grandes diferenças que separam os ricos dos pobres não são apenas sorte ou destino, mas sim hábitos, mentalidade e decisões diárias. Os ricos nunca param de aprender, estão sempre se atualizando e buscando novas formas de crescer. Eles entendem que o verdadeiro valor não está no tempo que vendem, mas no impacto que geram, enquanto muitos gastam tudo o que ganham e depois se perguntam por que nunca sobram recursos. Os ricos se pagam primeiro, garantindo que sempre haverá um futuro mais próspero. Além disso, os ricos possuem uma mentalidade de crescimento, não se limitam pelo medo do desconhecido e encaram desafios como oportunidades. Eles entendem que adiar a gratificação de curto prazo pode resultar em ganhos muito maiores no futuro. Também constroem múltiplas fontes de renda, pois sabem que depender de apenas um salário é uma estratégia arriscada. Mas talvez a diferença mais poderosa de todas seja o círculo de convivência. Os ricos se cercam de pessoas que os inspiram, que os desafiam a crescer
e que compartilham o mesmo propósito. O ambiente em que você está pode ser um trampolim para o sucesso ou uma âncora que te mantém no mesmo lugar. Agora, reflita sobre isso. Onde você quer estar nos próximos anos? Seguirá repetindo os mesmos erros financeiros, buscando culpados e aceitando que riqueza é apenas para alguns? Ou vai agir, aplicar esses princípios e transformar sua vida? A escolha é sua. Se você quer continuar essa jornada rumo à liberdade financeira, assista ao vídeo à direita, que complementa esse conteúdo e traz um passo a passo para dar seus primeiros passos. E não deixe de conferir também o último vídeo postado no canal, ali na esquerda, que traz insights valiosos para quem quer sair da corrida dos ratos e construir riqueza de verdade. Muito obrigado por assistir, curta, se inscreva no canal e compartilhe esse conhecimento com quem precisa ouvir essa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.